Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida grandemente em o nome do Senhor Jesus. O estudo de hoje é a história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Então vamos começar, meus amados. Quem foi Ló na Bíblia? Ló foi o sobrinho de Abraão que se estabeleceu na cidade de Sodoma. Ele era um homem bom, mas a cidade onde morava era muito ruim. Por causa disso, Deus destruiu Sodoma, mas poupou a vida de Ló. Abraão era o irmão do pai de Ló, que morreu em sua cidade natal, de Ur dos Caldeus. Quando Abraão partiu em viagem à procura da terra que Deus lhe tinha prometido, Ló foi com ele. Os dois se estabeleceram na terra de Canaã, que mais tarde se tornaria o país de Israel. Ló se muda para Sodoma. Tanto Ló quanto Abraão eram muito ricos e tinha grandes rebanhos. Os animais precisavam de muito espaço para pastar. Isso levou à desavença entre os empregados dos dois homens. Por isso Abraão sugeriu que não vivessem mais juntos para evitar conflitos. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Abraão deixou Ló escolher onde queria ir, para ele depois seguir noutra direção. Ló viu que o vale do rio Jordão era muito fértil e bonito e decidiu se instalar nessa região. Montou suas tendas perto de uma das cidades da zona, chamada Sodoma, enquanto que Abraão ficou em Canaã. Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 12. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. O ataque contra Sodoma. Depois que Ló se instalou na região do rio Jordão, os reis de Sodoma, Gomorra e algumas outras cidades se rebelaram contra o rei Quedorlaomer, a quem estavam sujeitos. Eles entraram em guerra, mas Quedorlaomer venceu e saqueou Sodoma e Gomorra. Como Ló morava em Sodoma, ele foi levado entre os prisioneiros, junto com tudo que tinha. Gênesis capítulo 14, versículo 10. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e os restantes escapou para os montes. Ló foge de Sodoma. Algum tempo depois, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade do povo. Ele contou seu plano para Abraão, que pediu para não destruir os justos junto com os injustos. Por isso Deus disse que se encontrasse 10 homens justos lá, não iria destruir o povo. Como não encontrou 10, Deus mandou 2 anjos para salvar a família de Ló, que era o único justo na cidade. Embora morasse lá, a maldade de Sodoma incomodava Ló. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Quando os 2 anjos chegaram em Sodoma, já estava ficando de noite. Ló viu os 2 homens e os convidou para passar a noite em sua casa. Mas antes de irem dormir, todos os homens da cidade se juntaram à porta da casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para terem relações com eles. Eles estavam tão pervertidos que queriam estrupar os forasteiros. Gênesis 19, versículo 4 e 9. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa.
chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entendem. Mas não faça nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Sai da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. A lei da hospitalidade era muito importante nessa época, e um hospedeiro não deveria deixar que nada de ruim acontecesse aos seus hóspedes. Por isso Ló ofereceu suas próprias filhas no lugar dos visitantes, no seu desespero. Mas os homens não aceitaram e decidiram atacá-lo e entrar na casa à força. Então os 2 anjos feriram os homens de cegueira. Os anjos explicaram para Ló que Deus iria destruir a cidade por causa da maldade do povo e lhe disseram para tirar sua família de lá. As 2 filhas de Ló estavam prometidas em casamento a homens da cidade, mas eles não o levaram. O aviso é sério. Por isso, os anjos levaram apenas Ló, sua esposa e suas filhas para fora da cidade. Gênesis capítulo 19, versículos 16 e 17. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló fugiu para uma cidade pequena chamada Zoar, para escapar da destruição. Os anjos avisaram para não olhar para trás, mas a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Deus enviou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e somente Ló e suas filhas se salvaram. Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Fogo e enxofre choveram sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo. Na manhã seguinte, Abraão avistou a região de sua tenda e viu apenas uma densa fumaça subindo da terra. Meus amados, estamos terminando esse estudo sobre a história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro da palavra de Deus. Muito obrigado, de verdade. Que Deus abençoe a todos.